agora aborda este tema, né, que obviamente é destaque no mundo todo. Todo mundo está acompanhando que começou ontem, nesse momento importante do conclave, onde os cardeais terão essa grande missão de escolher o substituto do Papa Francisco, o líder da Igreja Católica. E obviamente essa expectativa é muito grande, porque afeta, né, como eu disse, o mundo todo. E claro que afeta também a cidade de Divinópolis, afeta o nosso país. É por isso que o Bom Dia Divinópolis vai abordar este tema agora, né? Eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o Frei Jaci para a gente falar um pouquinho sobre esse momento importante de escolha. Inclusive, né, agora há pouco, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, nós tivemos aí a terceira votação que finaliza sem uma definição, né? A fumaça preta foi avistada na chaminé da Capela Sistina, onde os cardeais estão reunidos. Então já é a terceira votação sem uma definição. Como eu disse, o Frei Jaci está aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse momento importante. Bom dia, viu, Frei? É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela Mina, nos assistem pela TV Candidez. Era esperado, né, Frei, que essa definição, né, pudesse se arrastar por alguns dias, né? Começou ontem o conclave sem uma definição, aí agora, nesta quinta-feira, a gente já tem a primeira votação do dia, ainda também sem uma definição. Então, enfim, havia realmente essa expectativa de que essa indecisão pudesse acontecer. Flaviano, conclave é um momento, assim, incerto de definição de tempo, né? Se espera que nesse conclave haja uma definição mais rápida para que não crie dúvidas quanto ao andamento, encaminhamento da igreja no mundo, seu posicionamento, né? Então que seja uma coisa mais rápida, entre 2 a 3 dias, nós estamos na terceira, lá para a quinta, sexta definição, já possamos ter uma clareza. Evidentemente na história nós já tivemos conclave com 33 dias, né? Aliás, 33 dias, não, 33 semanas, isso foi na Idade Média, quando elegeu o Papa Gregório X. Diz a tradição que naquela época foi preciso que as comunidades interrompessem a entrada de alimentação na Capela Sistina, para que fosse nomeado o novo Papa, e surgiu na época Gregório X. Então, conclave é uma situação muito delicada, de complexa, porque se encontram ali pessoas, cardeais, né? Esses aí cardeais representando 70 países do mundo, 80 deles eleitos dos 133 escolhidos pelo Papa Francisco, mas são cardeais escolhidos também a dedo. O Papa Francisco era muito democrático, escolheu novos cardeais, sim, mas respeitou o posicionamento político, o posicionamento eclesial, sobretudo, dos escolhidos, e ouvindo as comunidades locais. Então ele não nomeou só gente na linha dele. Então, como em todo processo de eleição, né, do ponto de vista eclesiástico de igreja, tem a ação do Espírito Santo. Tem a ação do Espírito Santo, mas tem a ação humana que o Espírito Santo pode agir por ela e tomar as suas decisões, né? O Papa é um escolhido, não um sucessor de um outro Papa, mas um sucessor de Pedro, né? O primeiro Papa escolhido na humanidade, digamos assim, Papa, que significa aquele que unifica, que coordena, que se tem esse papel de pai, de conduzir a experiência de fé, foi Pedro. E depois de Pedro até Francisco já tivemos 266 papas escolhidos. Esse então vai ser o 267º Papa a ser escolhido. Mas a gente espera que seja um que mantenha a linha do Papa Francisco. Pelo menos é o meu desejo e a espera, porque parece que não há como voltar a um novo procedimento agora, de voltar a uma igreja da grande tradição, de voltar à igreja de um processo fechado, né? A Igreja Católica tem passado nos últimos anos uma experiência muito dolorida de compreensão do seu processo no mundo. Evidentemente que a igreja, dentro dos processos, ela é sempre atrasada. Eu digo sempre 50 anos depois que está acontecendo que ela toma uma decisão, ou faz uma experiência para depois legitimá-la. Mas não dá para pensar numa volta que não seja essa experiência que Francisco trouxe para nós, de um homem simples, de uma igreja acolhedora, de uma igreja que ele tentou resolver alguns problemas dentro da igreja, por exemplo, a ordenação sacerdotal não somente de homens, mas também a inclusão das mulheres,
bateu de frente com muitas outras questões sociais políticas no mundo, como a inclusão, a questão da ecologia, né? Essa questão do avanço da bênção dos casais homoafetivos com Francisco foi muito importante para colocar em discussão essa questão da relação humana, né? E tantas outras coisas para além de toda a sua capacidade de acolhimento e fez inclusive com que a igreja crescesse, os católicos crescessem no mundo, sobretudo na África. Então não dá para pensar um papa que não seja um Francisco II. Essa é uma grande preocupação, né, nesse momento aí de escolha do Papa, porque o Papa Francisco avançou em muitos temas considerados polêmicos, né, dentro dessa visão que ele tinha de recuperar a fiel que a Igreja Católica tem enfrentado como grande desafio. Só que o novo Papa, né, ele terá algumas outras missões também importantes, né? Eu acompanhei alguns especialistas falando sobre as questões financeiras do Vaticano, por exemplo, que é um grande desafio. Então, enfim, essa situação de indefinição pode estar em torno disso também, ô Frei, essa busca por uma pessoa que tenha talvez aí, ideais parecidos com o Papa Francisco para fazer com que a igreja não volte para a mão aí de uma pessoa conservadora? Essa questão que você mencionou ali, o Papa Francisco, logo no início da sua missão, lá em 2013, ele logo nomeou uma comissão para ver as questões financeiras do Vaticano. E fez reformas ali cruciais, né? Ele acabou com o privilégio de muitos salários altos de cardeais, o uso de apartamentos em Roma luxuosos. Então ele mexeu na ferida na época. Ele quis fazer muitas outras mudanças, mas tinha oposição dentro do próprio Vaticano, né? Porque perdeu o privilégio para muito quem. E como também a nível mundial. Se você olhar até a nossa própria realidade aqui de Brasil, de Vinópolis, você vai encontrar muita gente também por questões políticas, dizem, esse Papa é comunista, esse Papa é avançado demais, precisamos de voltar a uma igreja da grande tradição, do véu, e milhões de coisas. Missa em latim, sonho com um Papa que vai voltar com a missa em latim. Que isso? Passou esse tempo da época. Queremos voltar a uma igreja da Idade Média, a igreja do pavor, a igreja do medo. Agora, esses cardeais, acho que eles têm o desafio de escolher entre duas linhas. Ou escolher um papa intelectual, de uma linha mais burocrática, ou escolher um que vai na linha de Francisco. Voltar a uma igreja tradicional, tem candidatos papáveis também, né, que voltam a uma grande tradição da igreja, né? Porém, seria um retrocesso muito grande, porque o catolicismo passa por crises no mundo, né? Hoje em dia nós somos aí 1,5 bilhão de 2,5 bilhões de cristãos, 1,4 milhão e poucos mil católicos, os outros são cristãos também, mas evangélicos, e o islamismo está aí batendo as portas para superar o cristianismo, né? E somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, para levar a mensagem de Jesus Cristo, é um desafio muito grande. Quem é essa liderança que chamamos de pontífice, aquele que unifica, né? Então, esses cardeais têm um desafio muito grande e resta-nos, então, pedir a Deus que inspire o coração deles para que possam escolher dentre os papáveis, né? Que, aliás, não sei se você sabe, para ser papa, até você pode ser, viu, Floriano? Você tem mais de 35 anos, é batizado, eu também posso, mas não somos candidatos natos, né? Normalmente sai de um candidato cardeal. Eu ia até te perguntar sobre isso, né, Frei? Até mesmo porque eu acredito que seja aí a dúvida e clara curiosidade de muitas pessoas, né? Como que funciona dentro do conclave, né? Aquele cardeal que tem interesse em ser papa, ele se apresenta, né, para que os outros cardeais possam avaliar ali o seu nome como um possível nome para ser papa, ou entre eles, né, individualmente cada um escolhe ali aquele que se assemelha mais ao que ele entende que seja o interesse daquele momento. Como que funciona essa sistemática, né? Primeiro, conclave significa a palavra latina, cum claves, significa um chave. Então, eles estão fechados lá na Capela Sistina, esses 133 cardeais, sem acesso a contato com outras pessoas, sem acesso à internet, sem acesso a celular, nem nada disso. Há uma equipe de apoio por detrás, mas eles também fazem um juramento de não revelar nada que acontece ali dentro, e nem tampouco com possibilidade, inclusive, de excomunhão, que vai dizer que quem votou e como...
Então, é revestido de um grande segredo muito grande. Agora, evidentemente, se faz alguns cardeais, alguns já revelaram isso, que às vezes chega e uma das primeiras votações são umas votações honoríficas. Você enaltece algum cardeal que às vezes mesmo que não esteja ali, mas que fez muito bem pela igreja, se vota nele. Depois se organiza para que veja onde vão as candidaturas. E aos grupos. Não tem como, né? Se você toma esse atual conclave agora, nós temos lá desses 133 cardeais, 17 italianos, 10 norte-americanos e 7 brasileiros. Estamos em terceiro lugar no número de candidatos, né? Mas a Europa aglomera maior número de candidatos ainda que Papa Francisco, com descentralização dos cardeais, ele colocou representações dos 70 países do mundo, e nessas 70 países do mundo ele procurou nomear número de cardeais conforme o número de católicos. Por isso, inclusive, aqui nós estamos 7 cardeais no Brasil, né? E o Papa Francisco teve uma intuição que foi fazer com que os papáveis, os cardeais que votam, não tenham uma conotação mais italianocêntrica nem eurocêntrica. Então pudesse esparramar esse número de candidatos. Agora, se faz a votação, né, e todos eles chegam, depois do processo todo de discussão, de entendimento, se faz a votação, com muito secreta, eles pegam os votos, dobra, põe sobre uma mesa, faz um juramento, falando em latim, de aceitação, que o voto dele é um voto em nome de Cristo, com fidelidade, e se vai fazendo a contagem. Quando o Papa é eleito, então primeiro se pergunta ao Papa, ao eleito, se ele aceita, e se ele aceita, ele vai numa sala à parte, coloca as roupas papais, e aí é um detalhe interessante com Francisco, que ele não aceitou todos aqueles barretes, aqueles em coisa imperial, aquelas coisas chiquérrimas do Papa, ele quis a sua simplicidade, então já foi um primeiro sinal muito interessante, e depois pede para ele trocar o nome, porque agora, se ele é bispo cardeal de alguma cidade, né? O Francisco, por exemplo, era o cardeal de Buenos Aires. Então agora ele já não é mais de Buenos Aires, agora ele é do mundo, por isso a troca do nome. Então se troca o nome e aí ele é anunciado, sai a fumaça, né? Que antigamente era com palha preta e palha branca, hoje depois já é um processo químico, se solta essa fumaça, temos papa com a branca e não temos com a fumaça preta. Então esse é o processo. Agora é interessante, há segredos de conclaves, dizendo que, não sei se você sabia, já teve papa eleito que não aceitou. E um estudou em Divinópolis, Dom Aloysio Loscheider. Na época, ele era candidatíssimo, ele foi eleito no conclave que escolheu João Paulo II. Diz a história que ele não aceitou. Ele argumentou o seguinte: eu tenho 7 pontes de safena. Não vai ser bom para a igreja eu ser o Papa. Não vou resistir, eu vou viver pouco. Agora, o mais interessante disso tudo, que foi eleito logo em seguida João Paulo II, teve seu papado longo, aí, mais de 20 anos, 24 anos, morreu, e Luiz Loscheider morreu 4 anos depois dele. Então, poderia ter sido Papa até mais tempo. Um brasileiro, Luiz Loscheider. Ele era muito bom, né? Eu lembro aqui em Divinópolis, ele veio aqui falar para nós muitas vezes. Um homem de um pensamento muito aberto, né? Mas que já faleceu. Inclusive, essa é uma pergunta que eu preciso fazer, Frei, se existe essa possibilidade de um brasileiro, né, ser aí eleito Papa, né? Ou se é uma situação muito remota no atual momento. É aquilo que eu dizia anteriormente, Fabiana, é possível, tudo é possível surgir alguém que seja, que não está na ponta da linha dos candidatáveis, né? A gente não esperava também que Mário Bergoglio, esse argentino, fosse eleito Papa há 12 anos atrás. Então tudo é possível, tudo é possível. Dentre os brasileiros, né, tem o Ulrich Stein, que é um candidato, inclusive franciscano, arcebispo de Manaus, quando eu estava estudando em Roma, ele também lá estava, homem muito bom, mas eu acho que os requisitos passam
por aí sim, né, esse aí seria um candidato, na minha opinião, muito interessante, se fosse eleito. Mas é meio complicado, sabe? Primeiro que eu acho que eles não vão querer escolher agora um candidato da periferia do mundo, não. Eu chega, né? Ainda que tem candidatos também que poderiam ser, por exemplo, o asiático, Tagle, lá de Filipinas. Mas acho que a tendência agora, na minha opinião, vai ser escolher um papa italiano. E tem vários deles candidatos lá, dois que se destacam, que é o Matteo Zuppi, né, que é o presidente da Conferência Italiana. Ele é um homem de cabeça aberta, é um homem, digamos assim, numa linha mais aberta, ligada ao modo de governar a igreja como Francisco. Tem uma experiência pastoral muito grande, né? Eu espero que seja ele. Na minha opinião, seria um bom candidato que vai continuar a linha de Francisco. Poderia receber até o nome de Francisco II, ou Francisco II, né? Agora, tem também o Parolin, que é um grande diplomata, foi um diplomata do Vaticano, interferiu nas questões da relação da igreja com a China, mas é um burocrático. Se for eleito, tem requisitos, eu acho bons, porém, ele vai ser um tipo Joseph Ratzinger, muito burocrático, muito diplomata, e que poderá ter suas dificuldades, que eu não sei se a igreja quer voltar a um papa diplomata, que assim eu acho que tem que ser a continuidade de um papa pastoralista. E eu acho que Matteo Zuppi, também o filipino Tagle, pode ser uma boa opção, por também estar antenado com as questões sociais e uma com as questões de cunho moral, religiosa e muito próximo de Francisco. Mas também tem o candidato lá, franciscano também, Pierre Pizzaballa, que é o patriarca de Jerusalém. E essas questões do Oriente também é muito importante. E ele tem uma postura muito de diálogo, importantíssima. Tem candidatos africanos, né? Um congolês, um outro africano. Estes, depende, né? A Gana diz, vamos escolher um papa negro, eu acho que seria interessantíssimo. Porém, é meio complicado, porque um deles é muito conservador e quer voltar à igreja da grande tradição. E eu acho que aí não é o caminho para nós hoje. Citou agora há pouco a questão do nome, né? Aí eu queria aproveitar para fazer essa pergunta. É uma escolha muito individual, né, Frei? A gente sabe disso, porque a escolha do nome tem a ver até com a vida religiosa do cardeal, né? Que é eleito ali naquele momento e que aceita essa missão de ser Papa, né? Mas existe essa possibilidade de um Papa Francisco II, né? Dentro desse conclave? É o meu sonho, é a minha esperança, que não voltemos atrás. É claro, escolher uma pessoa com todo o carisma do Papa Francisco é meio difícil. Essas pessoas com esses grandes carismas são únicos no mundo, né? Mas, pelo menos que mantenha a sua linha. E Francisco, porque isso é muito interessante, da escolha do Papa Francisco, quando ele escolheu o nome, teve a influência do Dom Cláudio Umes, que também estudou aqui em Divinópolis, era um papa, um cardeal muito ligado a questões sociais, a pastoral operária. E ele conta então que na época, quando foi escolhido o Mário Bergoglio, ele estava ao lado e o Dom Cláudio I falou que, olha, não se esqueça dos pobres, não se esqueça dos pobres. Eles já se conheciam aqui do encontro de Aparecida, né, da conferência de Aparecida presente, eram próximos. E o Papa Francisco na época disse que era muito interessante. Ele disse: na hora veio a intuição de São Francisco de Assis. Eu me lembro interessante, eu estava aqui, não morava em Divinópolis, eu estava em Divinópolis naquele dia, aqui, com a reunião nossa com a congregação dos franciscanos, e quando saiu essa fumaça, o nome é Francisco, a imprensa toda na hora, né, dizia: que Francisco é esse? Era o Francisco Xavier. Eu me lembro que na época o Estado de Minas me ligou, que era diretor do colégio lá em Belo Horizonte, eu falei: é Francisco de Assis, não tenho dúvida, por causa daquele jeitão dele de fazer. E de fato, porque São Francisco de Assis foi um homem que viveu na Idade Média, morreu em 1226, era um homem muito antenado com as questões sociais da época. A questão da poluição dos vidros, a poluição da natureza, um homem que pregou a paz e o bem, e que buscou então essa relação muito próxima com a natureza, com Deus e com o povo. E uma igreja dos pobres, ele acreditava na época, ainda que respeitando todo o processo hierárquico de poder dentro da igreja. Então, escolher Francisco foi essa possibilidade de vivenciar isso que nós vimos,
né? E eu acho que é interessante 12 anos de papado, né? 12 apóstolos, 12 tribos. O 12 é muito simbólico na experiência de fé judaica e cristã. E o Papa Francisco soube dizer. Pena que morreu novo, né? Não precisava morrer, não. Tem tanta gente com 90 anos aí, 90 e tanto, que não morre, está bom de saúde, e o homem com 88 já teve que partir para a casa do Pai. Mas cumpriu sua missão, né? Louvado seja Deus pela presença de Mário Bergoglio, do Papa Francisco, no meio de nós. E é importante encerrar, né, enfatizando justamente essa história que o Papa Francisco deixa, né? É um momento que marca essa história da Igreja Católica. Qual que é a principal mensagem que ele deixa, né, Frei? Enfim, e que vai servir até de orientação aí para os próximos líderes, né? A mensagem grande do Papa Francisco foi: sejamos uma igreja em saída, uma igreja sinodal, uma igreja de comunidade, uma igreja que saia da sacristia, do conforto, da sua redoma e vá ao mundo. E que possa levar uma mensagem de paz, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e, sobretudo, uma mensagem de acolhimento. Jesus foi aquele homem que acolheu pobres, né, mulheres marginalizadas, todos aqueles que estavam fora da sociedade naquela época, Jesus Cristo acolheu. Então, essa é a função do Papa. E, sobretudo, que saiba dialogar com o mundo moderno, né? Não basta você rejeitar a modernidade, as dificuldades. É preciso saber falar a linguagem e fugir dos esquemas burocráticos. Eu acho que é interessantíssimo. Eu, pelo menos, a gente está na igreja já como padre há bastante tempo, quase 4 décadas, né? Então você vê que, historicamente, muitos papas ou bispos, às vezes, fazem uma linguagem que o povo não entende. Aliás, citar papa... Eu mesmo, durante a minha história aí como teólogo, biblista, coisa parecida, muitas vezes a gente nem citava os papas, as suas falas, porque são falas muito difíceis, muito distantes, latim para cá, latim para lá. E o Papa Francisco não. É incrível esse homem. Ele falava uma linguagem do povo, uma linguagem que você consegue entender, né? Ainda mesmo ontem estava escrevendo uma reflexão, né, que eu tenho um canal lá na internet sobre a reflexão bíblica, e preparando de domingo, e eu estava pensando em umas frases do Papa Francisco, que ele falou a questão do amor, né? O amor não se exclui, o amor inclui, né? O amor passa pela a convivência, pelo comer, pelo estar juntos, e que nem quem domina este amor, que estamos estar abertos a acolher todos nas suas diferenças. Então isso é o Papa Francisco, isso é o homem da paz e bem. Então que o Espírito Santo ilumine, que o nosso próximo Papa seja também como ele. E vamos continuar acompanhando esse momento importante aí que tem mobilizado todo mundo, né? A expectativa é que às 14 horas, horário de Brasília, a gente possa ter de novo o resultado de mais uma votação que acontece na Capela Sistina, que é o local onde os cardeais estão reunidos para a escolha do novo Papa. Muito obrigado, viu, Frei, pela presença, né? Sempre muito esclarecedora, né? Inclusive espero receber o senhor aqui em breve, né? Já para falar sobre essa expectativa em torno do novo Papa. Tomara que seja um que comungue com as nossas ideais, aliás, nossos ideais não, ideais do Evangelho, mas que pelo menos, né, siga o modo como o Papa Francisco vivenciou e trouxe o Evangelho. E que Deus o abençoe, abençoe esses cardeais lá em Roma reunidos, e a nós resta-nos a esperança, a fé, e nunca aferrecer diante das situações. Paz e bem. E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra do Frei Jaci fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br logo